tarde a todos. É precisamente, são 5 para o meio-dia, julgo eu. Vamos então começar este painel dedicado à cultura e turismo. Quero antes de mais agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos membros do painel. Ao meu lado direito está a doutora Ana Pinho, a Presidente do Conselho de Administração da Fundação Serralves. Ao seu lado direito, naquela ponta, mais à direita, o doutor Bernardo, também, deu uma branca, Bernardo Trindade, peço desculpa, Presidente dos Hoteleiros de Portugal, e ao meu lado esquerdo, a doutora Emília Ferreira, peço desculpa, Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, e também da Casa Anastácio Gonçalves, que é aquela casa que sobrou, não é, daquela zona de Lisboa, em frente à Maternidade Alfredo da Costa, para quem desconhece. Eu vou ter que ser muito criterioso com o tempo. Cada um dos membros do painel vai ter 10 minutos, para ainda termos tempo para poderem participar. Eu convido, desde já, a doutora Ana Pinho a fazer a sua apresentação. Nos traz. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Bem, ainda não é bom dia, mas enfim, vamos assumir que estamos no limite do meio-dia. É de facto um gosto aqui estar. Eu felicito a Área Metropolitana de Lisboa e a Câmara de Oeiras e agradeço o convite ao Dr. Jorge Barreto Xavier que me convidou para aqui estar. Julgo que é sempre importante estas iniciativas e colocar as pessoas a falarem umas com as outras, por isso acho, mais uma vez, felicito a oportunidade da iniciativa. Este painel é sobre cultura e turismo e eu gostava de dizer que muitas vezes nós falamos nos gastos em cultura e, de facto, eu acho que todos temos que pensar que aquilo que é gasto em cultura é um investimento, tal como nós não falamos em gasto em educação, gasto em muitas outras coisas, há tendência a dizer que são os gastos na cultura e que vamos dar mais para a cultura. De facto, a cultura é um investimento fundamental para formar as pessoas, para formar as novas gerações, para a identidade dos povos, e por isso é uma alteração de fundo que nós todos temos que tentar, e os que estamos mais diretamente ligados ao setor, tentar impregnar e tentar que as outras pessoas pensem todas assim, porque isso é bom para todos e para o nosso futuro coletivo e individual. E eu digo isto porque muitas vezes, apesar de nós sabermos isso e ser evidente ao longo dos séculos, muitas vezes, e há bocado estávamos aqui as duas a conversar enquanto estávamos à espera, mesmo a nível dos financiamentos existentes, comunitários e não só, o financiamento, a concessão de financiamento é sempre dependente do valor que se leva para outras competentes, nomeadamente para o turismo, e isso é importante, mas temos todos, realmente, eu peço desculpa por estar a insistir nisto, mas eu não queria perder a oportunidade, de facto, de salientar isto. A cultura tem valor por si só, mas, evidentemente, que impregna e valoriza muitas outras realidades, como a educação, a intervenção social, o urbanismo, enfim, a saúde mental e, evidentemente, e muito claramente, a economia, e dentro da economia, evidentemente, o turismo. Serralves tem tido, em especial no Porto, um contributo grande para isso, para o desenvolvimento da cidade e para o desenvolvimento da sociedade e para a valorização territorial da própria cidade e da região. E, de facto, na sua atuação é facilmente mesurável até o impacto turístico e económico e a dinâmica que trouxe não apenas ao Porto, mas à região norte e até por todo o país, porque nós, desde há alguns anos, temos presença e fazemos parcerias com municípios de vários locais. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer muito rapidamente, tentar ser rápida e fazer uma apresentação sobre Serralves, porque eu não sei quanto conhecem ou não e, portanto, vou fazê-lo. A Fundação de Serralves foi criada em 1989, é uma fundação que foi criada como uma fundação virada para a contemporaneidade e é isso que fazemos em várias vertentes.
Tem um património classificado desde 2012, o que é muito positivo, porque nos obriga a termos cuidado com aquilo que temos em mãos. Na altura, eu acho que também vou mencionar isto, porque é importante, na altura, Serralves está num parque de 18 hectares e na altura, em 87, nos anos 80, segunda metade dos anos 80, havia a ideia de a família que era a detentora da propriedade queria vendê-la e havia várias possibilidades para aquele terreno, para aquele espaço extraordinário, na verdade. E um deles era um projeto de desenvolvimento imobiliário que compreendia, nomeadamente, um novo estádio do Boa Vista naquele espaço. De facto, houve um conjunto de pessoas, da sociedade civil, pessoas e empresas, e o Estado, que juntos, o Estado Central naquela altura e também algumas autarquias logo na altura, que se juntaram e criaram a fundação. O Estado comprou a propriedade e houve um conjunto inicial de 50 fundadores que contribuíram com igual montante para criar a fundação e a desenvolver. E isso, julgo que é algo que todos nós, no Porto e no país, ficaremos gratos para sempre, porque, enfim, é um terreno extraordinário no meio da cidade, é extraordinário em qualquer local do mundo, em qualquer lugar do mundo, e esteve quase para deixar de existir. Neste momento já é classificado, isso nunca poderia acontecer, mas naquela altura não era assim. Nós trabalhamos, é uma fundação privada, com estatuto de utilidade pública e trabalha cada vez mais em parceria com municípios, com fundadores, com institutos de investigação, com autarquias, e isso permite-nos fazer muito mais. Os recursos são sempre uma preocupação e uma limitação grande e, portanto, nós temos tentado cada vez mais trabalhar em parceria. E dedicamos não só à arte contemporânea, mas também à arquitetura. Há muita gente que vai a Serralves pela arquitetura, paisagem, ambiente, cinema e também a reflexão sobre temas muito diversos, não só sobre arte e ambiente, mas sobre temas sociais, económicos, enfim, muito diversificados. Temos o nosso auditório e outras salas estão quase diariamente preenchidos com iniciativas e isso há muita gente que circula ali também por isso. O parque foi o primeiro, é o palco de tudo o que acontece em Serralves, tem 18 hectares, no meio da cidade, faz este ano 100 anos, em 1932, o Jacques Reber, que na altura era um dos principais paisagistas do mundo, foi convidado a desenhar os jardins formais de Serralves. Para quem não conhece, é um parque extraordinário, com com jardins de várias épocas, os jardins formais da década de 30, os jardins contemporâneos à volta do museu, os jardins do século XIX à volta do lago, tem uma quinta com animais, que tem muitas atividades para crianças e famílias e escolas. Portanto, é um conjunto de vários espaços, mas que se integram todos em harmonia num maior espaço. E onde muita gente visita e faz várias atividades. A Casa de Serralves foi construída entre 1924 e 1945. O proprietário, o Conde de Vizela, era uma pessoa absolutamente apaixonada pela arte, pela cultura, e de facto gastou quase todos os seus recursos na Casa de Serralves e no Parque de Serralves. Foi buscar os maiores arquitetos da altura. A casa foi inicialmente desenvolvida pelo Jacques Sicli, depois pelo José Marcos da Silva. Toda a decoração de interiores era do Jacques-Amic Rumans, tem cristais do Lalique, portanto foi uma obra que demorou muito tempo, mas que nós tivemos a sorte todos de poder beneficiar, podemos hoje continuar a beneficiar de facto de um património incrível. Nós em 2020-21 fizemos um grande projeto, levamos a cabo um grande projeto de recuperação da casa neste momento ela é palco é um sítio onde nós fazemos exposições e, portanto, precisávamos melhorar tudo isso, as acessibilidades, e fizemos nessa altura. O Museu de Arte Contemporânea foi criado, portanto, quando a Fundação foi criada, em 89, nos primeiros 10 anos, tudo acontecia na Casa de Serralves, todas as atividades, exposições, serviço educativo, etc. Em 99, abriu ao público o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, um projeto Álvaro Siza, que é hoje em dia o principal local onde o Museu de Arte Contemporânea apresenta o seu trabalho e na verdade, mas há muita gente que vai a Serralves precisamente para ver a parte da arquitetura, arquitetos de todo o mundo. O Siza é, sem dúvida, um dos maiores arquitetos vivos
E há muita gente que visita Serralves também por isso, porque tem várias obras dele ali, incluindo o museu que é uma das suas principais obras. A Casa do Cinema também foi construída mais recentemente, em 2019, no ano nós fizemos 30 anos, é também um projeto do CISA e, a partir dessa altura, nós desenvolvemos uma nova valência à volta do cinema de autor, não só Manuel de Oliveira, mas com muita atividade em termos de exposições, ciclos de conversas, edições, etc., à volta da área do cinema. Em 2019, também para celebrar os 30 anos da Fundação, construímos um treetop walk, uma passadiça ao nível da Copa das Árvores, que foi implementado com muito cuidado para não tocar na vegetação existente, não foi cortada uma árvore ou um ramo de árvore importante sequer, foram cortados alguns arbustos. É uma construção feita de forma sustentável, em madeira, quase toda em madeira, grande parte reciclada, totalmente horizontal, de onde se tem uma panorâmica extraordinária sobre o parque e até fora dos muros de Serralves e, portanto, consegue-se compreender que estamos, de facto, no meio de uma cidade, embora quando estamos lá dentro, ao nível do chão, não se consegue perceber isso. E fazemos aí muitos programas de educação ambiental. Serralves foi pioneira nesses programas, que hoje em dia são, enfim, felizmente existem em muitos lugares, mas Serralves, desde o princípio, fez muitos programas de educação ambiental e isto é uma forma de os potenciar, de atrair mais públicos para eles. Eu vou fazer um pequeno resumo. Nós, só também para, não é que isto tem muito interesse, mas o Serralves tem um conselho de administração de 9 pessoas, 2 são designadas pelo Estado, outros 7 são cooptados dentre os fundadores, que continuaram a juntar-se à Fundação ao longo dos anos. É um conselho de administração que não remunerado, incluindo a Comissão Executiva, que tem mandatos, limite de mandatos, eu estou no meu último mandato, e nós tomamos, este Conselho de Administração tomou posse há 7 anos atrás, e por isso, enfim, tem aqui um pequeno resumo do que se foi feito. Nós, para além das novas estruturas, a Casa do Cinema de Oliveira, o Treetop e das obras da Casa de Serralves, fizemos também uma pequena estrutura, recuperamos uma pequena estrutura, também foi o CISA que a fez, que designamos de Casa dos Jardineiros, para precisamente chamar a atenção da necessidade de valorização desta profissão, que é tão importante no Parque de Serralves, e que por isso é o local onde eles têm os balneários, etc. E que desde que a Fundação foi criada andaram à espera de um espaço definitivo, mas também temos, por exemplo, eu conto estes pormenores porque às vezes, enfim, é um pouco diferente, temos na parte de baixo temos um armazém de alfaias e de tratores e as crianças vão ver como é que se cultiva a terra. Depois temos a horta com agricultura biológica, que é cuidada diariamente pelas escolas das redondezas, do bairro da Pasteleira, e enfim, mostramos que os produtos não vêm do... Enfim, o leite não vem da prateleira do supermercado, mas porque, eu acho que é importante. Por isso, toda Serralves tem esta abrangência, não é só, de facto, arte contemporânea, mas tem uma abrangência maior. Criámos também uma zona de charcos importante, fizemos para chamar a atenção da necessidade de preservação da biodiversidade aquática em espaço urbano, que está quase em extinção. Temos feito uma reparação muito grande do parque nos últimos anos, de várias áreas do parque, a última, o Roseiral, que refizemos completamente, porque era necessário no ano passado, com a ajuda de um arquiteto paisagista inglês. Voltamos a ter, desde há alguns anos para cá, grandes exposições no parque. Foi uma coisa que quando, na altura do primeiro diretor do Museu de Serralves, o Vicente Todoli, houve grandes exposições no parque, depois elas tinham deixado de existir. Nós começámos nos últimos anos, a partir de 2018, a trazer grandes nomes de artistas globais a fazerem intervenções no parque. Temos feito anualmente uma exposição dessas. Isso, mesmo antes da pandemia, com a pandemia ainda se tornou mais importante, porque as pessoas gostam muito de ver a arte ao ar livre e nós temos essa vantagem que muitas outras instituições não têm. Temos também a coleção Miró do Estado português, que está em depósito em Serralves e, portanto, fazemos uma grande programação à volta de Miró. Fizemos, desde há 2 anos para este ano, vamos fazer a 3ª edição do Serralves em Luz, que é uma grande exposição de luz que ocorre nos meses de verão ao longo de todo o parque e que no primeiro ano foi considerada pelo The Times como uma das 10 exposições mais importantes da Europa nesse ano. Para nós foi uma surpresa, devo dizer, porque estávamos a esta exposição de luz que é feita com
Aliás, com responsabilidade criativa do Nuno Maia, que é bem daqui perto, em colaboração com a equipa de Serrabes, mas de facto estávamos a par com exposições de outro tipo completamente diferentes, não é? De arte, e não só arte contemporânea, mas de outro tipo de exposições, e foi para nós interessante. Enfim, temos ali outros exemplos, por exemplo, a exposição da Cindy Sherman, que ainda fechou no domingo, e que é importante. Mas temos sempre arte portuguesa, ou seja, Serrabes é uma mostra de arte internacional, normalmente temos uma grande exposição por ano dedicada a artistas portugueses. Isto no museu. Temos também feito ao longo dos últimos anos, intensificado a presença no estrangeiro, levando exposições de Serrabes a vários outros museus. Isto parou nos anos da pandemia, em 2020 e 2021, mas já retomamos. Ano passado já tivemos várias colaborações, tivemos uma exposição da Carla Filipe Nice, que agora está em Serrabes, enfim, e várias outras, Manuel de Oliveira em Barcelona e Toulon. Ok, vamos lá, queria referir isto, os grandes eventos são muito importantes, que são eventos em que são eventos gratuitos, na sua maioria, mas que têm patrocinadores. Há bocadinho também estávamos aqui a falar sobre isso, eu gostava depois de falar sobre a gratuitidade ou não da cultura, mas estes eventos são importantes para nós, porque nós abrimos o parque e entram milhares e milhares de pessoas, e às vezes é a forma de algumas pessoas que não vão a uma instituição cultural depois irem e passarem a ser público regular. Enfim, vou passar isto. Nós temos estado a tentar atrair novas coleções e arquivos. Temos conseguido aumentar bastante a coleção de Serrabes, que depois usamos com aquisições e doações. Isto eu queria referir porque é importante. Nós usamos precisamente a coleção de Serrabes para fazer itinerâncias pelo país. E nos últimos anos nós fizemos aqui um grande esforço nestas parcerias. Tivemos um aumento muito grande, organizamos 178 exposições fora de portas nestes 7 anos, cerca de 20 por ano. Estas exposições são acompanhadas por serviço educativo, por várias ações, e são feitas, na sua maioria, a partir da coleção de Serrabes, mas não só. Também, nos últimos anos, algumas organizadas pela Casa do Cinema e pelo próprio parque. Isto é uma forma de nos aproximarmos das pessoas. Já falei de tudo isto, já vou passar pela falta de tempo. Edições, temos cada vez mais edições para prolongar as exposições que fazemos. Tornamos muito mais digitais, porque de facto a pandemia obrigou-nos a isso. Nós fomos obrigados a fechar durante 3 meses, ou 3 mais 3 meses, praticamente em 2020 e 2021, e portanto virámos-nos completamente para o digital. Hoje em dia, felizmente, já estamos em modo físico, mas mantivemos aqui uma grande presença digital complementar. Esta cobertura mídia, o Advertising Equivalent Value, que para nós é um valor muito, muito significativo, o que é fundamental, porque nós não temos dinheiro propriamente para fazer publicidade. No nosso caso, o reforço do corpo fundacional, dos fundadores que entram para Serrabes, digamos assim, é fundamental, e nós nos últimos anos tivemos a entrada, nós neste momento temos 300 não me lembro, temos 350 fundadores, ou 340, julgo eu, e cerca de nos últimos 7 anos representaram 50% das entradas desde que a Fundação existe. É fundamental, cada novo fundador contribui com 100 mil euros, que pode pagar ao longo de um período, e isso para nós é usado para investimento e para nós pagarmos as obras que fazemos, para adquirir obras de arte, etc. A Fundação de Serrabes tem uma contribuição do Estado só de 1/3 do orçamento. O outro terço são receitas próprias e mecenato privado. E por isso a presença dos privados é para nós fundamental, senão não conseguíamos fazer o que fazemos. Temos tido um grande reconhecimento nos últimos anos, também a nível da crítica, porque é importante também, eu vou já acabar, ao nível das obras que temos feito. O ano passado, em maio, fomos considerados pelo European Best Destinations um dos 10 melhores museus da Europa, que para nós foi de facto, foi com muita alegria que vimos isto, porque este site como todos sabemos, os que estamos ligados ao turismo, é um site muito importante a nível de turismo e da decisão dos turistas europeus. E estávamos
a par com museus não só de arte contemporânea, nem sequer museus, com todo de arte, todo o género de museus, e ficamos só, em termos de museus de arte contemporânea, só depois do Pompidou em Paris e da Tate Modern em Londres, ficamos à frente do Reina Sofia, que tem um orçamento muito maior que o nosso, e a Guernica em exposição permanente, portanto, enfim, é o que é, mas foi bom para nós. Eu vou já... Este ano nós estamos, vou quase terminar, estamos a comemorar os 100 anos do parque e por isso temos muitas iniciativas à volta disso, não só ao nível de iniciativas temporárias, mas ao nível de novas estruturas que estamos a fazer e a melhorar, nomeadamente o lago, o Jardim das Aromáticas, a nova horta, a estufa e caminhos para os tornar acessíveis a todos. E vamos abrir em setembro uma nova ala do Museu de Arte Contemporânea, onde a coleção vai estar exposta em permanência. Hoje em dia ela já está sempre exposta, mas às vezes em exposições mais pequenas, outras vezes em exposições maiores. Agora vai haver uma nova ala que é precisamente dedicada à coleção e à área da arquitetura, com um aumento de 40% da área expositiva e 70% da área de reservas, o que para nós é bastante interessante. Por isso, permite-nos trabalhar ainda mais a coleção, dentro de portas e fora de portas. Continuamos com uma grande... Este ano temos também continuamos a ter este ano, vamos ter uma grande exposição do Alexander Calder, dentro da Casa de Serrabos e fora, numa colaboração inédita com o Pompidou. É a primeira vez na história do Pompidou que as obras vêm todas do Pompidou, são muitas obras, e é a primeira vez que isso vai acontecer e que as obras até vão sair de França, portanto, isso vai acontecer a partir do verão, mas temos muitas outras exposições. Temos sempre o cuidado, a programação é equilibrada entre exposições de grande público, mas ao mesmo tempo queremos levar as pessoas para exposições mais experimentais e queremos mostrar coisas que não conhecem, portanto temos tentado sempre fazer isso. A sustentabilidade é fundamental e para todos nós. A nível ambiental, nós há muito tempo já que tentamos mesmo a nível da operação ter cuidado com aquilo que fazemos. A nível social, temos um serviço educativo muito ativo, também com, não só o serviço em geral, temos cerca de 150 mil participantes por ano no serviço educativo. Enfim, este ano não tenho os números ainda, mas temos feito cada vez mais ações de inovação social com hospitais, com prisões, com escolas, com miúdos com dificuldade de aprendizagem, portanto é uma área bastante onde nos empenhamos bastante. E a económica, porque sem sustentabilidade económica é impossível funcionar. Às vezes é difícil estarmos aqui a falar e vamos falar a seguir, mas temos sempre que ter muito controle na gestão orçamental e no nosso caso, no caso em particular de Serrabos, há sempre uma tentativa constante de angariação de mecenato privado para nos permitir fazer. Já, está bem. Pronto, isto não interessa, fizemos um compromisso público de redução das emissões de carbono, apesar de nós já estamos mais do que neutros, porque temos um estoque de carbono enorme e também uma capacidade de sequestro enorme ao nível do parque. Só ia terminar dizendo que é evidente que Serrabos há um porto antes e depois de Serrabos, é evidente com um impacto grande ao nível do turismo. Nós tivemos cerca de 1.100.000 visitantes em 2019. Este ano julgo que vamos chegar a esse número. Ano passado tivemos abaixo, o primeiro semestre não esteve ao nível de 2019, o segundo semestre sim, mas é evidente que isso tem um grande impacto na cidade, na própria cidade. E há muita gente que vai ao Porto também para visitar Serrabos. Eu vou terminar, porque já sei que não tenho mais tempo, mas queria só terminar como comecei, dizendo que, de facto, nós todos, a cultura é uma fonte de atração de pessoas e de retenção de pessoas. Isto nas grandes cidades, e nomeadamente na cidade onde estamos, em Lisboa, pode não ser tão verdade, mas pelo país é sem dúvida. E eu destaco o esforço dos municípios do interior, de vários municípios que estão de facto a investir em cultura, porque é fundamental para poderem atrair pessoas e para poderem atrair turistas, que as pessoas gostam de ver, gostam de visitar, não vão só visitar a paisagem, gostam de ter outras coisas para visitar. E eu acho que isso tem acontecido nos últimos anos e destaco de facto o esforço dos municípios, que tem sido bastante grande, e termino, porque já estive o meu tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Ana Pinho. Ora bem, eu passava de seguida a palavra ao Dr. Bernardo Trindade, enfim, hoje aqui representante, como Presidente da Associação dos Hoteleiros de Portugal, embora tenha uma vasta experiência, quer na área da hotelaria, por força das suas funções também num grupo hoteleiro e também pela sua experiência como Secretário de Estado do Turismo que passou. Aproveitando e para facilitar também este enquadramento que foi trazido brilhantemente pela doutora Ana Pinho, relativamente ao Best Destination e outros fatores que importam aqui, e recuperando aquele velhinho estudo, velhinho entre aspas, porque já foi feito há alguns anos, do professor Augusto Mateus. Ao ler o estudo, há uma ou duas frases que me chamaram particularmente a atenção, sobretudo na secção dedicada ao turismo. Um deles tem que ver com isto que é referido: a singularidade e a diferenciação dos destinos turísticos tendem a depender mais dos recursos naturais e culturais do que dos bens e dos serviços estritamente orientados para o turismo. Isto é, até que ponto é que, de facto, este plus que tem sido dado e que nós temos sentido de norte a sul de Portugal tem muito que ver com esta melhoria e com este avanço, não só das capacidades hoteleiras, mas também da área da cultura e do lazer. Este é, digamos, o repto. Bom, muito obrigado pelo gentil convite. É obviamente para nós uma honra muito grande poder participar neste evento, poder partilhar o palco com a minha querida amiga Ana Pinho, com a Emília Ferreira e, sobretudo, dar este olhar, trazer este olhar, que é o olhar, obviamente, da hotelaria, na condição de que estamos neste momento, mas, se quiserem, também um pouco de percurso, um olhar sobre o percurso e daquilo que fomos vendo, fomos partilhando, fomos, de alguma maneira, também ajudando a construir. Para nós, turismo e cultura são realidades, enfim, completamente cúmplices do ponto de vista daquilo que é ou daquilo que pode proporcionar a um qualquer cliente, seja ele interno, português, seja ele interno porque, no fundo, as pessoas que trabalham na cultura e no turismo têm este objetivo, no fundo, de comunicar uma realidade, quer seja por esta circunstância, hoje absolutamente clara, de que o turista que nos visita é um turista brutalmente exigente. Porquê? Porque a informação hoje corre transparente, corre transversal, e, portanto, aquela ideia de que nós tínhamos há uns anos atrás que se podia comunicar Portugal por catálogo, hoje não existe. Hoje, na prática, as pessoas vêm confirmar uma experiência, uma expectativa que lhes foi criada. Daí que a nossa relação com o território, porque turismo é território, contempla indiscutivelmente esta dimensão e esta relação com a cultura. Já, aliás, aqui foi dito, a Ana há pouco reforçava este aspecto, que é, no fundo, a bela parceria que se tem construído com os municípios, com os 308 municípios. E todos eles, no seu quadro de prioridades, quando nós vamos perguntar a qualquer Presidente de Câmara, e mesmo para aqueles municípios em que não seja líquido, absolutamente óbvio, a sua capacidade turística ou cultural, todos eles identificam estas áreas como áreas de absoluta relevância no quadro da sua afirmação, na sua afirmação local. E, portanto, têm estado a trabalhar com isso. E se o tema, há pouco teve imensa oportunidade aquela sua intervenção. Devo dizer que um pouco inexplicável, porque eu estava a chegar e ao levantar aquela questão decorrente da redistribuição das verbas do jogo, traz aqui um tema que é para mim muito caro, e vou dizer-lhe porque hoje as verbas do jogo hoje têm uma componente associada à cultura, porque resulta exatamente, lembro-me muito bem disso, era Ministro da Cultura o José António Pinto Ribeiro e era eu próprio, o Secretário de Estado do Turismo. E estávamos nas verbas do orçamento e, a certa altura,
o José António Pinto Ribeiro, para além de, na altura, estar Ministro da Cultura, é advogado, um ilustre advogado, e um homem que tem, de facto, uma capacidade de persuasão que provavelmente nenhum dos outros anteriormente tinha tido. E, de facto, trouxe este tema e nós, naquele momento, discutimos a bondade e a intensidade e aprovámos uma coisa que está hoje, até hoje, e obviamente espero que não venha a ser alterado, foi que o imposto do jogo, que tem uma componente muito substancial de verbas para o turismo de Portugal, parte dela seja transferida para a cultura, parte dela seja transferida para os municípios. E isso foi indiscutivelmente um caminho que iniciámos e que levaram, nomeadamente, o Turismo de Portugal, que também foi criado nessa altura, como Autoridade Turística Nacional, a ser hoje, eu não vou dizer que é o principal parceiro, mas é um muito importante parceiro, no quadro quer do cofinanciamento dos eventos, quer no cofinanciamento do investimento em património cultural. E, portanto, isso foram claramente conquistas que são indiscutíveis. Provavelmente hoje à distância as pessoas tendem a desvalorizar, mas foi muito importante que isso acontecesse. E num outro capítulo, se me permitem, isto já um pouco aqui na minha condição de empreendedor e de dirigente associativo, foi claramente reconhecer a importância dos direitos de autor e dos direitos conexos. Era uma matéria que o empresariado do turismo desvalorizava, mas que hoje, acho que é absolutamente claro, obviamente que neste painel, se eu perguntar, é 100% de aprovação, noutros painéis do turismo isto não está totalmente consolidado, mas estamos a fazer caminho, que é, no fundo, saber se a criação de valor que um turista reconhece por ficar hospedado nos nossos hotéis não tem uma componente naquilo que diz respeito digamos, à fruição da música, à fruição, digamos, de toda a produção cultural, muito associada a essa criação de valor. E isso, para mim, é absolutamente pacífico, e foi por isso que, no quadro da HP, da Associação de Hotelaria de Portugal, celebramos com os representantes, quer da Sociedade Portuguesa de Autores, quer dos direitos conexos, das diversas sociedades que representam os direitos conexos, a oportunidade desse tributo. Acho que foi, do ponto de vista de financiamento, algo muito importante. Mas devo dizer-vos que este bom casamento, que muitas vezes levaram pessoas a pensar que hoje devia existir um Ministério do Turismo e da Cultura, portanto, basicamente estas realidades hoje estão absolutamente claras, mas devo dizer que hoje, quando eu estava a ouvir aqui a Ana Pinho, e quero o trabalho belíssimo que Serralves vem fazendo, não só no Porto, mas como em todo o país, quer a Gulbenkian, mais aqui em Lisboa, mas também tudo aquilo que de alguma forma também espalha, nomeadamente em áreas tão importantes como a ciência, que não era tão óbvia do ponto de vista da sua conceptualização. Mas o que é importante é, de facto, que construamos estas realidades cada vez mais no sentido, de facto, de promover cada uma destas realidades. E termino, porque já estou a ver aqui o olhar do nosso querido moderador, com esta mensagem que é, obviamente, muito importante. O nosso cliente, o cliente que nos visita e que coloca o turismo hoje como atividade absolutamente dominante naquilo que é a recuperação do motor da nossa economia, quer do ponto de vista da criação de valor, quer do ponto de vista da criação de emprego, quer do ponto de vista até da relação com o meio ambiente, este cliente que nos visita é muitíssimo exigente. É muitíssimo exigente. E, portanto, ele já não come qualquer prato. Hoje, até pela democratização que aconteceu do transporte aéreo, ou seja, o surgimento, o advento das low cost, que é também um bocadinho desse tempo, a possibilidade, no fundo, de fazermos de forma rápida e económica a nossa relação com um conjunto de destinos, faz com que coloquem Portugal hoje, enfim, num quadro de afirmação indiscutível. Eu ouvi há 2 dias, o Governo apresentar o programa de estabilidade e naqueles 10 slides ou 12 slides aparece o turismo como atividade económica claramente que está a puxar por esta recuperação. O turismo não funciona sozinho, o turismo é território, o turismo é cultura, o turismo é relação com o conjunto de agentes. E não há dúvida nenhuma que quer o Estado, quer o Turismo de Portugal, quer todas as instituições ligadas à cultura, quer as associações como Serralves ou como a Gulbenkian, quer as próprias empresas. Eu há pouco reencontrava o Miguel Honrado
E é com gosto que no meu grupo hoteleiro nós temos um acordo, que já vem da relação com o António Mega Ferreira, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, permitindo aos nossos clientes poderem ir aos concertos e poderem fruir e poderem, de alguma maneira, enriquecer a sua experiência. E se nós atuarmos de forma responsável, integrando todas estas dimensões, eu acho que no fim do dia seremos felizes. Eu acho que estão criadas as condições para que, digamos, com substrato, possamos, no fundo, ir construindo planos de financiamento com todas estas entidades, porque, termino como comecei, um país que olhe para a cultura de forma democrática e abrangente, permitindo a que todos a possam aceder, é seguramente um país com história, um país com cultura, um país interessado e interessante. E, portanto, eu acho que esse é claramente um propósito que nós devemos todos prosseguir. Muito obrigado. Dr. Emílio Ferreira, o Museu Nacional de Arte Contemporânea está no Chiado, está ali mesmo, num dos corações, no coração do turismo lisboeta, pelo menos. E como é que ficou esta relação? Eu sei que nos vai trazer uma experiência relativamente a património, a classificação, mas qual é a experiência de uma diretora de um museu nacional? Bom, muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o convite. É um gosto. Queria agradecer ao Jorge Barroca Xavier e, obviamente, à organização Mais Lata e aos meus parceiros de debate e a todos presentes, naturalmente. Bom, o Museu Nacional de Arte Contemporânea. Vou começar por fazer muito rapidamente uma história, a história do museu. O museu foi fundado em 1911 pela República, que dividiu as coleções que existiam até então no Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, no Palácio Alvor, e aí ficaram, com o nome de Museu Nacional de Arte Antiga, as coleções até 1850 e depois as coleções a partir de 1850 foram enviadas para o Chiado com o nome de Museu Nacional de Arte Contemporânea. Portanto, somos um dos mais antigos museus nacionais do país, somos o único museu nacional que continua a ter por missão a arte contemporânea e, curiosamente, tendo nascido em 1911, se não somos o primeiro museu nacional internacionalmente dedicado à arte contemporânea, somos seguramente um dos primeiros. A nossa coleção começa então em 1850, vem até à atualidade e está no Chiado, ali um bocado entrincheirado em pouco espaço. O edifício principal do museu, que reabriu em 1994 com o risco do arquiteto francês Jean-Michel Wilmotte, é muito bonito, mas é muito pequenino. O acrescento, a ampliação, que ainda precisa de ser mais trabalhada, em 2015, para 2 edifícios anexos, possibilitou-nos, de facto, um crescimento em termos programáticos, mas continua a ser insuficiente e, sobretudo, para nós que estamos no coração de Lisboa. Eu gosto de sublinhar isto, haverá outras zonas de Lisboa às quais corresponderão outros órgãos, pulmão, o fígado, enfim, o estômago, etc., mas o coração é o Chiado. Nós continuamos a ser descobertos por acaso, o que é assim um bocadinho triste, para usar um adjetivo mais suave. Mas nós estamos a tentar justamente fazer com que o museu seja mais conhecido, usamos necessariamente também as redes sociais. Como a Ana já disse, durante a pandemia nós tivemos de trabalhar muito recorrendo ao online e aí tivemos muitos seguidores até em todo o mundo, mas agora gostaríamos muito que as pessoas fossem ao museu, que usufruíssem da nossa programação e que o museu contribuísse também para que o Chiado seja um espaço mais vital. Nesse sentido, nós estamos a lançar neste momento, e teremos umas primeiras semanas de experiência desse projeto, o Quarteirão das Artes Chiado, em que estamos a trabalhar com uma série de parceiros, portanto, trabalhando em rede, e este trabalho em rede é algo a que os museus estão muito habituados. Os museus trabalham normalmente em parceria com outros museus e nós, em 2018, criámos um projeto dentro do museu que nos permitiu também já ter alguma experiência nesta questão das parcerias. 2018 foi o Ano Europeu do Património Cultural e uma colega minha que está muito habituada também a trabalhar com
com a cumplicidade de outros parceiros, propôs, para também sublinhar a responsabilidade que qualquer Museu Nacional tem no território, propôs a criação de uma pequena rede experimental, uma rede colaborativa de turismo cultural sustentável, em que pensávamos que talvez conseguíssemos entre nós duas e eventualmente mais um ou outro, uns 15 parceiros em todo o país. Em outubro de 2018, quando o projeto foi oficialmente lançado, nós tínhamos já 30 parceiros em todo o país. A ideia era criar uma rede provisória não, uma rede temporária mesmo, que trabalharia durante 1 ano e meio e depois se extinguiria. Os parceiros não quiseram que isso acontecesse. Neste momento temos mais de 70 parceiros em todo o país e falo de academia, outros museus, fundações, a Rota do Românico, a Estrada Nacional 2, municípios, associações recreativas, ou seja, é uma rede que nos permite juntar a alta cultura com a cultura popular, porque nós acreditamos profundamente que a cultura é um tecido muito intrincado, muito complexo e muito rico e que não é apenas uma coisa destinada aos chosen few. E acreditamos que, de facto, a cultura é geradora de riqueza. E ainda há bocado a Ana e eu falávamos justamente sobre isso, esta questão de se ver a cultura como o parente pobre que anda sempre de mãozinha estendida, é uma imagem deprimente, desculpem, mas é a imagem que muitas vezes nos associam. Lá vêm os chatos da cultura pedir dinheiro. Não, nós não estamos a pedir dinheiro, nós estamos a dizer, trabalhem connosco. Juntem-se a nós, porque as pessoas que nos visitam para fazer turismo, hoje em dia, e como já foi aqui muito bem sublinhado, não é um turista qualquer, não é um turista desinformado, é um turista que procura qualidade. E nós temos maravilhosas paisagens, magníficas praias, mas há mais quem tenha, com águas mais quentes. E, portanto, porquê é que as pessoas cá vêm? As pessoas vêm cá porque nós temos uma identidade que é cultural. E esta questão faz com que, de facto, a cultura seja o centro de tudo isto. Portanto, vejam-nos no turismo, no tecido empresarial, como parceiros privilegiados que poderão dar um maior e melhor contributo para a imagem geral do país e que poderão, de facto, gerar riqueza. O setor cultural é altamente profissionalizado. O setor cultural trabalha a vários níveis com músicos, com atores, com encenadores, com dramaturgos, com artistas visuais, vamos para outro nível de empresas, transporte especializado de obras de arte, montagem de exposições, iluminação, ou seja, editoras, porque nós trabalhamos depois, a Ana mostrou a quantidade de publicações que Serralves faz. Nós fazemos também muita investigação, publicámo-la sempre que possível e arranjamos também várias parcerias no setor editorial para que essas publicações cheguem mais longe, tenham distribuição nas livrarias e, portanto, cheguem a mais público. Mas é preciso que, de facto, se perceba que tudo isto custa dinheiro. E este custar dinheiro não é dizer somos caros, não. É dizer, é uma oportunidade. E esta oportunidade é algo que tem de ser encarado com muita clareza e com muita urgência. Nós queremos todos trabalhar numa forma cúmplice e precisamos, para que o país cresça, precisamos de crescer, de facto, culturalmente. Falamos na geração mais bem formada de todas, na geração com maior formação, e, de repente, estamos a desperdiçar oportunidades incríveis de usar essas gerações aqui e de dar deste país. Hoje em dia, numa economia global, de facto, os nómadas digitais podem trabalhar em todo o lado. Quando é que nós vamos começar a ver que os nossos próprios jovens podem também começar a trabalhar cá dentro? Não têm de fugir para outros sítios, para exercer a sua criatividade. Aqui é um sítio tão bom como outro qualquer. Se os outros já acham isto atraente, porquê é que os nossos não conseguem achar? Porquê é que continuamos a considerar que, na realidade, o melhor é irem-se embora porque isto não tem futuro? Como é possível? E o futuro passa justamente pela cultura.
E esse é um dos... Eu estou obviamente a extrapolar, peço desculpa, mas estas coisas, uma pessoa entusiasma-se. E qualquer museu, hoje em dia, tem o sonho de ter um papel absolutamente interventivo e de ter um papel que apaixone os seus visitantes. E a cultura, seja um Museu Nacional de Arte Contemporânea, seja um museu de ciência, seja um outro museu qualquer, a cultura tem, de facto, essa capacidade de nos mover, é um espaço de emoções, de conhecimento e portanto, o nosso trabalho tem sido também a tentar mostrar tudo isto com os nossos muito escassos recursos financeiros e humanos, mas dentro do possível temos vindo justamente com as parcerias e que estão a crescer, e ainda bem. Neste momento, como já referi, com o Quarteirão das Artes Chiado, que já envolve uma série de parceiros. Eu acho que conseguiremos também no MNAC, para ser mais curto, contribuir para que o Chiado se torne um destino cultural que seja um pouco assim. Eu chego a Lisboa, posso não ir a mais sítio nenhum, mas ao Chiado eu tenho de ir. Este é o nosso sonho. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e depois da ajuda dos membros do painel, já conseguimos recuperar aqui algum tempo e passo agora a quem quiser dar assistência a participar ou a fazer algum comentário, se alguém pretender partilhar connosco alguma ideia. A primeira é sempre mais complicada, não é? Se não tiverem, eu lanço só uma nota para recolher aqui já agora mais contribuições, se entretanto alguém tiver alguma... Professor, não se importa. Muito obrigado. Como o Dr. Bernardo Trindade me assinalou, eu não posso naturalmente deixar de dizer aqui duas palavras. E era para ser mais específico relativamente àquela ideia que eu há pouco referi no outro painel da questão do apoio possível através da taxa dos casinos à cultura, que efetivamente já está contemplada, mas foi, aliás, a ideia não é minha, deve-se dizer quem é o pai da ideia, até porque conhece muito melhor essas questões do que eu, quer pela sua atividade anterior, quer pelo cargo que desempenha hoje, mas aqui há uns dias, o Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, e eu estávamos reunidos com um dos administradores da Sociedade de Estoril Sol, e foi nesse contexto que surgiu esta ideia, que aliás foi muito bem acolhida pelo administrador, dizendo que efetivamente lhe parecia que era, até porque há uma tradição que importa aqui referir, porque é de toda a justiça, de apoio por parte do Casino Estoril à cultura, não só apoiando entidades externas, mas também desenvolvendo uma atividade de caráter cultural. Isto é um exemplo que deve ser seguido por outras entidades. Relativamente, isto tem que ver com o quê? Com o facto de nós termos feito um inquérito no qual se perguntava quais as razões que levavam turistas a Cascais. E uma das razões que lá estava escrita era a oferta cultural. Portanto, se lá estava isto escrito, era preciso tirar alguma ilação disto. E foi isso que nós fizemos, naturalmente. E lá são essa que também tem que ver com o facto de nós termos uns vouchers que são distribuídos por todos os hotéis, permitindo aos turistas visitar gratuitamente todos os nossos equipamentos. Portanto, isto naturalmente favorece e também estimula esta questão da relação entre o turismo e a cultura, que são indissociáveis, efetivamente. Eu até diria mais, são complementares. E, portanto, era só esta coisa. E corroborar, naturalmente, a sua opinião e o facto de ter tido uma intervenção nessa divisão da verba, que a nós parece-nos ainda um bocadinho desequilibrada para o lado do turismo, mas, enfim, isso depois serão os poderes públicos a decidir como resolver a questão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira dar nota.
Não. Se não eu passo ao painel, alguém quer... Queria, sobretudo, contar uma pequena história, que é recentinha, está quentinha, ainda tem 15 dias. A família e eu fomos agora uma semana à Turquia, fruí de Istambul e Capadócia, enfim, tudo isso. O que é que eu achei mais extraordinário? Normalmente, e sobretudo tinha tido esta experiência em países árabes, quando se fala de Portugal, a reação imediata é Ronaldo. Curiosamente, desta vez, e por 3 vezes, com públicos completamente diferentes, um deles, um empregado de um bar, que a certa altura vê-nos a falar e pergunta de onde é que nós somos, e nós dizemos que somos de Portugal, e a reação dele foi José Saramago. E mais do que isso, José Saramago, e punham as mãos no fundo, blindness. E eu devo dizer-vos o seguinte, eu fiquei, como português, muitíssimo orgulhoso. Não que, através, por exemplo, este sotaque, não que eu não seja solidário com o meu conterrâneo Ronaldo, mas acho que o país está, de facto, a evoluir. E é um pouco isto como a gente, quando olha de fora e percebe um pouco toda esta dinâmica. Como é evidente, esta intensidade poderá ser sempre discutida. Tenho bem a noção de que hoje o turismo de Portugal está muito ligado às instituições e é, de facto, um parceiro muito ativo, quer no ponto de vista da construção, quer no ponto de vista do cofinanciamento. Há, por outro lado, um tema, e este é um tema que se coloca, quer ao nível das instituições culturais em Cascais, no que diz respeito aos vouchers e à gratuitidade, quer noutras coisas, como, por exemplo, a fruição das levadas na minha terra. Eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, integrar este conceito do utilizador-pagador. Porque as pessoas estão disponíveis, os clientes estão disponíveis para isso. A taxa turística foi lançada em Lisboa. E logo um banzei, e agora? Passado este tempo, eu devo dizer, se me perguntarem quantos clientes no hotel se queixaram do pagamento da taxa turística. E as pessoas dizem, a resposta é 0. E não é só 0. As pessoas dizem, desculpem, 2 euros. Mas, porquê é que não fizeram isto há mais tempo? Isto em todo o lado é assim. Bom, isto são temas que dariam uma longa e profunda discussão. Eu acho que nós, hoje, para proporcionarmos aos nossos clientes uma experiência que nos permita, no fim do dia, sair todos satisfeitos, o cliente por aquilo que fruiu e nós, porque de alguma maneira demos uma experiência, mas também pagámos por essa experiência, acho que é um tempo e um caminho que devemos aprofundar. Muito obrigado. Eu queria pegar ainda nestes últimos 5 minutos finais neste tema, que é um tema muito sensível, mas telegraficamente, porque a doutora Ana Pinho referiu sobre a questão da gratuitidade. Isso queria dizer de sua justiça. Eu concordo completamente com o que foi dito pelo Bernardo. E isto acho que aqui todos no setor têm que trabalhar e têm que defender isso, porque muitas vezes um museu aumenta os preços e há críticas dentro do próprio setor. E a cultura tem que ser paga. Nós não podemos achar que a cultura é gratuita, porque as coisas não... Quer dizer, alguém tem que pagar. Se não for consumidor, tem que pagar o Estado. No nosso caso, temos privados que ajudam, mas é impossível. E ainda por cima, eu estava a falar com a Emília antes de começarmos, nós há uns anos aumentamos o preço do bilhete, nós temos um bilhete geral que basicamente só é comprado por estrangeiros, quase, em 90 e tal %. E ninguém... Quer dizer, é indiferente, não há qualquer... a procura é inelástica, tanto faz. Se for, as pessoas pagam 20 euros como pagam 10, é igual, porque um estrangeiro, por exemplo, agora estou a falar no caso de Serrabos, vem a Serrabos, passa 5 horas, tem 5 horas em Serrabos. O bilhete geral custa 20 euros, que dá acesso a tudo. Depois temos bilhetes parciais que custam 10 euros. Mas o geral que dá acesso a tudo custa 20 euros. Podemos todos achar que é um exagero os 20 euros. Eu vou à Whitechapel em Londres e tenho uma sala para ver e pago 25 libras quer dizer, e qualquer estrangeiro tem exatamente isso. Estávamos há bocadinho também a falar, o Pompidou, a Tate, as pessoas dizem, porque esses museus são gratuitos. Não são gratuitos nada. A coleção é gratuita, mas cada exposição
paga separadamente e paga 15 euros, mais 15 na outra. E por isso, é impossível. O que nós temos que ter, a nível do Estado e também as próprias instituições, é ter ferramentas para quem não pode pagar, não pagar. E isso existe. Nós, por exemplo, temos um cartão amigo que está válido desde... que é o mesmo preço, nunca foi... O preço são 50 euros, na maior parte dos casos é 25, porque é metade do preço para a maior parte das pessoas, mas não interessa. Desde que foi criado há 20 e tal anos e nunca aumentamos, precisamente para permitir que as pessoas da região e que vão muitas vezes possam ir virtualmente de uma forma quase gratuita, virtualmente gratuita. Por isso acho que é fundamental e que toda a gente no setor defenda isso, porque às vezes temos opiniões contrárias e que são contra o próprio setor. Isso aí Queria só dizer uma coisa, só para dar aqui um exemplo que eu ouvi o Bernardo a falar e lembrei-me de uma coisa. Eu estive, por casualidade também, 5 dias na Arábia Saudita na Páscoa. E eles estão a fazer, a Arábia Saudita de facto não é o exemplo, então para uma mulher que está a falar tem coisas que são verdadeiramente complicadas, mas vou partilhar o exemplo deles que me parece interessante. Eles têm a economia é mais de 90% dependente do petróleo. Como eles querem alterar isso, eles estão a fazer um esforço gigante. Claro que ali o dinheiro surge da terra e, portanto, é fácil, mas eles estão a canalizar esse dinheiro precisamente para o turismo e cultura, não é só, mas o turismo por via da cultura. Mas um investimento massivo, uma coisa incrível e que nós vamos ver ainda muito mais, porque eles querem chegar, dizem eles que em 2030 vão ter 100 milhões de visitantes anuais, agora eles tiveram fechados ao turismo até 2019, nem sequer se podia lá ir, mas isto para mostrar que eles acham que é a única forma de alterar completamente a dependência da economia, mas fazem por via, e querem dando prioridade ao turismo, mas dentro do turismo com um enfoque total na cultura e naquilo que estão a gastar em cultura. E por isso eu acho que, enfim, apesar de ser a Arábia Saudita, eu peço desculpa a voltar a isto, mas realmente é um país de facto com muitas complicações, enfim, pelo menos para mim, mas de facto mostra-nos que isto é uma forma, é um exemplo daquilo que tem que ser feito. Isto tem que ser feito, não há outra maneira, principalmente para países, não é o caso deles, mas é o nosso, que não têm muitos recursos naturais e, portanto, temos que ir por aí. Muito obrigado, doutora Ana. Professor Salvatore aos minutos. É que nós introduzimos em Cascais a bilhética, já há alguns anos, afrontando uma oposição clara de muitas pessoas. E que diziam, como justificação, não, vamos ter uma repercussão negativa nos visitantes. Mentira, não tivemos nenhuma. Aliás, como nós sabemos, os portugueses têm um preconceito que é, se isto é de graça, não presta. Portanto, se pagar é muito melhor. Já vê-se isso também em alguns produtos. Mas, por outro lado, também, os vouchers também são pagos. Não são pagos é por aqueles turistas que estão instalados em certos hotéis. Mas são pagos por alguém. Portanto, e nós depois, porque isto é justamente a contrapartida para a taxa turística. Foi uma combinação que foi feita com os hoteleiros de Cascais, mas alguém paga. Não há borlas, efetivamente. Obviamente que os autóctones são tratados de uma maneira diferenciada, como convém. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Amélia. Esta questão da gratuitidade da cultura, de facto, estou completamente de acordo. Aquilo que não é pago muitas vezes é desvalorizado. As pessoas acham que se isto é de borla, então não me interessa. E a verdade é que as pessoas depois pagam muitas vezes simples espetáculos digitais, pagam principescamente para ir ver efeitos digitais e não pagam e queixam-se quando têm que entrar, por exemplo, num Museu Nacional com o bilhete inteiro é 4,50 €. E, obviamente, que se forem beber uma caneca de cerveja no Chiado, pagam mais do que isso e não têm qualquer tipo de objeção, não é? Portanto, um produto que exige um trabalho de equipas, de várias equipas, e que exige um trabalho muito longo, é desvalorizado em 4,50 € e as pessoas acham até que devia ser gratuito, vindo com esse exemplo. Em Londres, em Inglaterra, os museus são todos gratuitos. Mentira! É gratuita, como a Ana já disse, o acesso às coleções, as exposições temporárias pagam-se e pagam-se muito bem. E, portanto, nós nem sequer temos diferenciação.
comunicação. Mas é isso que é preciso aqui também o setor juntar-se e perceber que tem que se autovalorizar. E os nossos parceiros, nomeadamente nos municípios, que têm feito um trabalho notável, têm também de ser nossos cúmplices nisso. Há tempos dizia-me uma pessoa que trabalha num museu do interior: mas é muito difícil explicar à população porque é que a Câmara gasta 20 mil euros numa exposição em vez de gastar num hectare. E eu respondi-lhe: vai-me desculpar, mas é assim, se a Câmara explicar que não está de facto a gastar, mas a investir, porque se a exposição for bem comunicada, coisa que normalmente nós não fazemos, nós em Portugal temos um problema com a comunicação. A comunicação é o fim da linha, quando já não há dinheiro. E, portanto, é no fundo estar a trabalhar para ninguém saber. Se vocês comunicarem, vocês têm a possibilidade de atrair gente à terra que venha ficar nos vossos hotéis, que venha comer nos vossos restaurantes, que vá inclusivamente ao outro comércio e, portanto, um investimento de 20 mil euros pode dar para a terra um ganho de 100 mil, sem grande dificuldade. E, portanto, aí podem explicar à população que, na realidade, estão a trabalhar para ter mais riqueza, para gerar riqueza. Ora, é este trabalho também que tem que ser feito, mas também tem de ser feito no sentido de muitos municípios que têm espaços incríveis, mas que não têm equipas, começar a pensar que têm de ter equipas profissionais, equipas formadas, que não seja simplesmente aquela pessoa que até tem jeitinho. Não, há gente formada que tem de ter também a oportunidade de trabalhar. E, portanto, é um esforço conjunto que creio que todos nós também temos de fazer esforço para que ele surja, para que ele nasça e para que daí todos tenhamos benefícios. E pronto, era basicamente isto. Obrigada. Muito obrigado, doutora Emília. Bom, dado o avançado da hora, e aproveitamos para ficar, digamos assim, num ponto positivo, esperançoso, cheio de garra, para continuarmos então este desafio. Pediram-me da organização da Área Metropolitana de Lisboa para vos dizer o seguinte: quem for almoçar, isto é parte, tem imensa piada, quem for almoçar deverá apanhar o autocarro para o referido almoço em frente à Câmara Municipal de Beiras. Portanto, saindo ao vosso lado esquerdo, descem a rua e é nos passos do Conselho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à doutora Ana Pinho, doutor Bernardo, doutora Emília. Muito obrigado a todos. Obrigada.